falar de um livro e eu vou falar de dois escritores que eu gosto muito, porque funcionam para mim quase como semáforos. Há coisas que eles escrevem que às vezes é preciso parar no sinal vermelho e depois de parar lemos e vamos avançando para o sinal verde já um bocadinho com mais sabedoria e a pensar melhor naquilo que vamos fazer no dia a dia. A primeira referência que eu faço é do meu escritor preferido, que é o Saramago, e eu escolhi o Ensaio sobre a Cegueira, porque é o livro de mesinha de cabeceira e para nos fazer pensar que nós andamos cegos, mesmo vendo, andamos permanentemente a não ver o que realmente é importante. E Saramago falo imaginando que numa cidade as pessoas vão ficando sem a visão e aí demonstra o pior que o ser humano consegue ser no trato ao outro, a humilhação, a ambição, a violação, e através de uma mulher que é a única que não cega, ela vê-nos aquilo que de pior existe no ser humano. Nesta obra também há dois momentos que eu achei fundamentais e que se calhar no filme não é tão visível. Um deles é a descrição que é feita e a capacidade dos bons escritores fazerem isso, que é através de uma descrição nós quase imaginarmos o cheiro dos corpos já em decomposição. Depois há outro momento já de mais esperança, mas que também nos chama a atenção para muitas coisas, é o facto de quando o ser humano já não encontra compaixão no seu igual, vai encontrar compaixão num ser irracional que é um cão, que vai lamber as lágrimas da mulher quando já mais ninguém o faz. Por isso eu acho que o Saramago tem esta coisa de escrever, de nos fazer sofrer. Ele dizia mesmo que eu espero que o leitor sofra tanto ao ler este livro como eu ao escrevê-lo, porque às vezes é através do sofrimento que nós somos chamados a atenção para algumas coisas que não estão bem. O outro livro que eu gostaria de focar é um conto do Walter Ugumem, que eu também gosto muito, e esse já nos dá esperança, na mesma o olhar para o outro, que é isso que é importante na sociedade, e ele fala da seguinte forma: todos nós recebemos na educação, ou vamos acreditar que recebemos na educação, valores. E então o avô pergunta ao neto: olha, o que é que tu achas que há de mais belo neste mundo? E ele diz: o mar ou o pôr do sol. E o avô pergunta-lhe: não será antes o respeito, o amor, o carinho que devemos ter pelos outros? E nós chegamos ao fim do conto a pensar que se nós cumprirmos no dia a dia o respeito pelo outro, o amor pelo outro, cada um de nós vai fazer o que sabe e o que pode para tornar os outros mais felizes. E eu acho que é isto que nos falta um bocadinho a todos nós, porque a sociedade parece que nos rouba valores, torna-nos seres mais individualistas e depois deixamos de olhar o outro e precisamos de o fazer. E estas coisas muitas vezes os mais velhos dizem, os nossos pais dizem: olha que o importante é o valor, mas o livro acho que neste momento consegue fazê-lo porque é mais consistente, demora mais tempo, a mensagem vai entrando e por isso leiam estes dois livros, o Ensaio sobre a Cegueira de Saramago e o conto As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Ugumem. Eu começava pelas apresentações. Vamos falar hoje sobre o projeto Faz-te ao Livro, e é um projeto desenvolvido em Vizela e com muitos intervenientes. Vamos depois, mais à frente, falar como é que surgiu e etc. e toda a história, mas vou começar por cumprimentar a doutora Agostinha Freitas, a vereadora da Câmara Municipal de Vizela e a responsável pelo pelouro da Biblioteca Municipal. Boa noite, doutora Agostinha. Olá, boa noite, Ricardo, e boa noite a todos que fazem parte desta tertúlia e a todos que nos ouvem também. Eu digo boa noite, que não está a condizer com o reflexo das janelas. Não,
Não, mas é a imaginação, os É a livros imaginação, já estamos também nos a transportam para um mundo imaginário e, portanto, acho que podemos Algures, com há um isso. livro que a noite é dia e o dia é noite, não é? Exatamente, podemos falar, era uma vez. Era uma vez, era uma vez. Olá, doutora Elsa Oliveira, Olá. que é responsável pela Biblioteca da Escola Básica de Vizela. Sim, sou a professora bibliotecária. E em relação a este projeto, ao Afasta ao Livro, este projeto é mais direcionado para o secundário. No entanto, como a Biblioteca Básica integra a rede de bibliotecas de Vizela, também temos alguma colaboração no projeto. Muito bem, muito bem. Vamos já começar a conversa, já fez também a sua introdução. Também dentro do agrupamento de escolas de Vizela, e eu chamo agora a nossa conversa o Aníbal João, que é o responsável pela Biblioteca da Escola Secundária de Vizela. Boa noite, professor João. Muito bem, esta missão de promover a leitura é com grande espírito de missão, uma vez que é uma batalha que neste momento tem muitos intervenientes e muitos inimigos, entre aspas. É uma batalha simples. Boa noite a todos e também aqui esta claridade. E boa noite ao sol que lhe entra pela janela. É isso mesmo. Mas pronto. Então, eu, como disse, sou o professor bibliotecário da secundária e trata-se de um projeto realmente engraçado e este acho que é dos mais interessantes no meu ponto de vista, é o facto de colocar e pôr as escolas e outras instituições de Vizela a conversar e a trabalhar em simultâneo. Realmente, com o tamanho deste painel, há aqui uma grande parceria. Antes de começarmos a revelar mais e a falar mais sobre o projeto, eu passava a palavra agora ao Dr. Rui Festa, que é o coordenador interconselho da Rede de Bibliotecas Escolares e que também, desde o início, está com o projeto. Boa noite, Rui Festa. O sol também, a lua, este luar intenso entra pela janela e é realmente um luar fantástico. Exatamente, muito boa noite. Numa noite fantástica de lua cheia, agradecer o convite. A Rede de Bibliotecas Escolares, em termos de envolvimento, acaba por surgir aqui como uma possibilidade também de alavancar alguns projetos para que eles não fiquem apenas circunscritos à realidade dos agrupamentos. Obviamente que este projeto, como projeto conselhio, à partida nunca iria ficar apenas circunscrito aos diferentes agrupamentos, mas o nosso grande interesse em termos daquilo que é a rede de bibliotecas escolares é também, de alguma maneira, ir perceber aquilo que bom se vai fazendo, mas através do trabalho das bibliotecas escolares, também apoiar esses projetos também para que eles, de alguma maneira, possam ter essa alavanca e poder, se calhar, dinamizar outras iniciativas que são do interesse de todos. Portanto, muito bem, estamos aqui com o agrupamento de escolas de Enfias, que é um dos parceiros deste projeto. E eu gostaria que se apresentassem e há quanto tempo é que estão com o projeto? Digam-me coisas, Carla e Paula. Olá, boa noite. Eu sou a Carla Pedro, professora bibliotecária no agrupamento de escolas de Enfias e coordenadora da equipa da Biblioteca Escolar. Eu estou neste projeto desde o início, portanto, o envolvimento total. Gosto imenso deste projeto, como o João referiu, é um projeto muito pertinente e que tem envolvido imenso os alunos do agrupamento de escolas de Enfias do ensino secundário. Portanto, é um projeto que se iniciou um pouco mais a título experimental,
Depois tivemos a candidatura às ideias com mérito e realmente fomos contemplados. Ganhamos, não é, concurso e fomos contemplados com verba, no nosso caso, para fundo documental, o que veio enriquecer a nossa biblioteca. E, portanto, falaremos mais à frente sobre o impacto. E o projeto e o impacto têm sido assim tão grande que precisa de ajuda, não é? E aqui surge também a Paula, a professora Paula, que se juntou à equipa. Bem-vinda. Se calhar é o membro mais novo desta equipa de defensora da leitura a nível conselhio e bibliotecário. É assim, este ano estou como professora bibliotecária, de facto, mas já tinha contacto com este projeto. Primeiro como diretora de turma, quando se lançou o projeto, tive contacto como diretora de turma e era-me solicitado que passasse numa parte da aula o vídeo que era produzido, depois como elemento da equipa da biblioteca escolar, Portanto, durante 2 anos. também trouxe esse contributo de ver o projeto de fora e trazê-lo para dentro, não é? Essa Exatamente. perspectiva e essa que é sempre útil para quem está a trabalhar, não é? Saber como é que as coisas estão a ser vistas pelos alunos, não é? E a Paula tinha sempre essa perspectiva. Em contexto de sala de aula, sim. Muito bem. Connosco, last but not least, carinhosamente apelido-a sempre de minha chefinha. A rádio surge aqui como a porta aberta para o exterior. Como é que tem sido esta aventura, Fátima? É verdade. Em primeiro lugar, agradecer o convite para fazer parte desta partilha, que nos vai também ajudar a perceber qual é o impacto do projeto no seio escolar, na comunidade educativa. Julgo que a rádio está no projeto desde o seu início. Há bocado ouvi o ano 2017. Recordo-me ainda das conversas que fui tendo sempre e mantendo mais próximo com o professor João, da altura em que foi criado precisamente o nome, Fasta ao Livro. Portanto, estamos desde o início e somos parceiros de comunicação de Fasta ao Livro com muito gosto. Exatamente, portanto, transporta o projeto que nasce na escola, nas bibliotecas escolares e na biblioteca municipal, para a comunidade. Portanto, fazer este veículo através da rádio, semanalmente, como sugestão de leitura à comunidade, a todos aqueles que nos ouvem, e também no jornal, aos nossos leitores, a partir portanto, da nossa edição semanal do RB Jornal. Sim. Como é que surgiu este projeto? Como é que foi a ideia? Como é que a ideia foi lançada, partilhada, e como é que ela criou o entusiasmo? A ideia nasce da Biblioteca Municipal. Portanto, nasce também de um plano, que é o Plano Municipal de Leitura, que foi criado num sentido mais global, porque não existia nenhum plano dedicado à leitura que emanasse diretamente da Biblioteca Municipal. E quando este Executivo toma posse a partir de 2017, estas ideias começam a criar aqui raízes para que realmente a biblioteca deixasse de ser um sítio fechado e começasse a ser um sítio mais partilhado, e que entrasse num entrosamento mais próximo com as bibliotecas dos agrupamentos, numa realidade efetiva do que é uma rede de bibliotecas. E eu acho que obviamente estará ligado a esta gênese todo este trabalho de equipa que começou desde o início. Se querem que eu seja sincera, acho que não se deve a este nem àquele, deve-se a um conjunto de pessoas que realmente se sentaram todos à mesa, que começaram a discutir quais eram os projetos mais importantes e projetos que poderiam desenvolver a leitura no concelho, e aparece aqui o Fasta ao Livro como um projeto muito válido, dirigido essencialmente numa faixa etária onde a leitura não é tão, digamos assim, não é tão acarinhada, porque os miúdos há uma fase que gostam muito de ler, gostam muito de histórias, gostam de as contar, gostam de pegar até nos livros e de sentir o cheiro do livro, mas realmente depois passa-se ali uma fase onde eles têm quase como uma aversão aos livros e são bonitos na mesinha de cabeceira ou porque os professores os recomendaram para ler, mas quase que são obrigatórios e não uma opção, e aqui o intuito era que eles olhassem para o livro e tivessem quase como uma pessoa que eles reconhecessem
do seu dia-a-dia e uma pessoa que até saísse um bocadinho fora do painel dos professores, uma pessoa que eles se habituassem a ver, quer na televisão, quer noutras situações, realmente a dizerem, eu gosto de ler, vou sugerir este livro, e esta é a minha escolha e o porquê. E, portanto, com esta recomendação, essa pessoa, no fundo, dizia a sua experiência, qual era o contacto que ela tinha com os livros, e dava uma sugestão. Isto era o papel da Biblioteca Municipal. Claro que depois os agrupamentos teriam outro papel, não é? Era replicar estas condições exatamente com os seus alunos e para dentro do próprio agrupamento. Portanto, eu acho que aqui este projeto é um projeto muito global, e seria quase impossível este projeto existir se não houvesse realmente esta partilha e esta dinâmica aqui entre as várias entidades que fazem parte do projeto. Mas essencialmente também, e aqui destaco obviamente o papel dos agrupamentos em dinamizar dentro no próprio agrupamento com os seus alunos o projeto e depois a comunicação que é feita também para dar a conhecer o projeto. Portanto, a sua gênese é um bocadinho esta, mas temos aqui tanta gente que agora também sim, claro, peço para me ajudarem. Sim, mas assim, simplificando, o projeto Fausto Livre é um dos projetos do Plano Municipal de Promoção para a Leitura, especialmente dedicado à faixa etária dos jovens, e funciona através do estímulo à leitura pelo exemplo de pessoas bem conhecidas da comunidade que vão sugerindo livros para a leitura, não é? Porque achei interessante, acho porque são influencers, entre aspas, não é? E acabam por dar a sua opinião e dessa forma também cativar os alunos para a leitura. Rui, isto é de facto interessante também ver algumas das pessoas da nossa comunidade que de certa forma vão partilhando não digo que é intimidade, mas até pode ser, mas os livros que ajudaram a construir a personalidade da pessoa, porque está tudo interligado, não é? Eu acho que o cerne deste projeto tem muito que ver com algo que é difícil, não só em termos de escola, mas em termos de comunidade, e que é a ideia de criarmos efetivamente aquilo que é uma cultura de leitura. E nós vamos nos apercebendo disso. No nosso país não há esta cultura de leitura. Não é tão habitual como nós desejaríamos ver as pessoas a lerem espaços públicos, as pessoas a partilhar leituras. E se calhar muitas das vezes nós vamos percebendo que noutros países isso acontece. E o nosso objetivo era um bocadinho esse, ou seja, tentar de alguma maneira estimular esta cultura de leitura. E o primeiro passo passou exatamente por pensar como é que nós conseguimos influenciar os jovens a ler. E pensámos na lógica de termos modelos, não é? Figuras que eles considerassem, que eles admirassem, que eles respeitassem e que de alguma maneira pudessem contribuir para o surgimento dessa cultura de leitura. Portanto, essa foi a primeira parte. Depois aquilo que nós pensámos é que no contexto específico até dos agrupamentos também fazia muito sentido que estes exemplos, que estes modelos fossem os pares. Não é? Portanto, daí que tivéssemos começado e tivéssemos arrancado com figuras mais reconhecidas, figuras mais famosas, lá está, como tu dizias, Ricardo, pessoas que pudessem influenciar, pudessem funcionar como influencers, mas também era nosso intuito que os próprios pais funcionassem como influenciadores. Daí que depois a ideia fosse replicar este modelo, este projeto, sendo os próprios alunos também os próprios criadores, os próprios dinamizadores e apresentadores das suas leituras, das suas práticas, das suas sugestões. Ler mais, ler melhor, ler saúde, ler ciência, ler arte, ler todas as palavras do mundo. Fausto Livro, uma rubrica da responsabilidade da Rede de Bibliotecas de Vizela.
Boca do Inferno, de Ricardo Araújo Pereira. É um livro, resulta da compilação de várias crónicas que o humorista publicou na revista Visão. Depois foi publicado em 2007 como livro pela editora Tinta da China. Ora, vocês conhecem o Ricardo Araújo Pereira. Ele é um dos humoristas que teve grande sucesso num programa de televisão, Os Gato Fedorento. Olhem bem para esta capa. Este vermelho a lembrar o inferno, o diabo, ele é de facto um diabito, porque faz críticas um bocadinho intensas, às vezes até sobre assuntos muito variados. Olhem para os olhos dele, para o sorriso sarcástico. Ele olha para as coisas com olhos de ver e critica, com humor sempre. Eu aconselho este livro a quem não tem muita paciência para ler. Já temos mais ou menos a ideia do que significa este vídeo que está a ser ou que foi nos mostrado. No fundo, isto acaba por ser uma outra fase também de um caso de que o próprio professor acaba que está mais próximo dos alunos, acaba por fazer a sugestão aos alunos dentro daquilo que ela considera também ser mais apelativo para eles, não é? Esta relação de proximidade e de cumplicidade que se pretende criar também como estratégia na escola secundária. Pois, que se pretende, diz bem, não é? Que se pretende. Até conseguir isso, há um longo caminho a percorrer. E a dificuldade um bocado é mesmo essa, é conseguir envolver, por um lado, os professores nesta ideia e por isso, envolvendo os professores, temos nós esperança de que os alunos vão atrás. Voltando só também um bocadinho aqui atrás, eu lembro que a primeira edição do Fasta ao Livro, que foi para o ar, foi justamente em 30 de janeiro de 2018. Por isso, e até por isso este ano já é a nossa 4ª edição, digamos assim, e já foram para o ar 120 posts, publicações desta rubrica. Com todos os parceiros e Rádio Visão, inclusive? Sim, pois, estas 120 postagens que foram, é isto mesmo, não é? Foram gravações que foram produzidas e que a rádio passou ao longo destes 3 anos já de existência. Muito bem. Por outro lado, também temos connosco a Carla Pedro, que juntamente com a Paula faz esta missão também de tentar implementar o projeto e tem-no feito de uma forma também muito eficaz na escola, no agrupamento de escolas de Enfias. Como é que tem sido a experiência, Carla? Ricardo, tem sido fantástica. De facto, o principal objetivo deste projeto é envolver os alunos do ensino secundário em atividades promotoras do livro e da leitura e, consequentemente, aumentar o número de requisições domiciliárias. E, portanto, eu não posso deixar de destacar o enorme envolvimento dos alunos do ensino secundário do agrupamento de escolas de Enfias. No ano letivo transato e no presente ano letivo, as sugestões de leitura são feitas pelos alunos do ensino secundário, nomeadamente os alunos das turmas de intervenção. Portanto, para além da sugestão mensal que os alunos fazem e que essa sugestão é divulgada na rádio Vizela e no jornal, os alunos fazem também imensos vídeos com sugestões de leituras. Os vídeos, que nós temos autorização, são divulgados nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no site das bibliotecas do agrupamento de escolas de Enfias e tem tido imensas visualizações, muitas partilhas, muitos comentários e gostos, enfim. E este sucesso deve-se a um trabalho de todos, a um trabalho de articulação da Rede de Bibliotecas de Vizela, ao apoio da direção,
ao trabalho da equipa da Biblioteca Escolar. E eu não posso deixar de destacar a excelente colaboração e trabalho da professora Ana Paula Soares, que faz parte da equipa da Biblioteca Escolar e é professora destas turmas de intervenção, que neste momento estamos com 3 turmas, o 10º A, o 11º A e o 11º C. Portanto, isto no fundo é um agradecimento a todos que tornam possível a concretização deste projeto. E eu julgo que o Ricardo vai passar um dos primeiros vídeos produzidos pelos alunos. Ok, podemos ir ouvir. Se vejo uma taça, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno para não ficar sem mão. Liberta-se a maldade, não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça, não é juiz para ditar a sentença. Se livre, se livre, se livre. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. O quê? E agora? Uma decisão excepcional. Então não. Como é que vamos fazer a apresentação de português? Não estamos cheio de casos, e agora? Mas tem calma, de certeza que vamos arranjar uma maneira de solucionar este problema. Tal como a professora de português disse, só temos de pôr a nossa imaginação a trabalhar. Olha, e se, em vez de irmos para o parque gravar à beira das laranjeiras, nos vestirmos de laranjeira? Estás a brincar? Vais vestir de laranjeira? Só tu, juro-te, só tu. Mas olha... Ser livre para viver, não percas tempo a chupar limão. E o livro que vamos apresentar é... A Rapariga das Laranjas. Para além do envolvimento dos alunos, do ensino secundário, estamos a conseguir também um aumento no número de requisições domiciliárias. E para isso, eu vou comparar 2 anos letivos, o ano letivo 2018 e 2019, em que os alunos participavam no projeto como meros espectadores, portanto, eles assistiam, visualizavam os vídeos mensais e ouviam os áudios de sugestões de livros, com o ano letivo 2019-2020. Portanto, no ano em que eles, no ano letivo transato, em que já estavam diretamente envolvidos, fazendo as suas sugestões. E vou apontar a data 10 de março, porque no ano letivo passado, como sabemos, devido ao confinamento, portanto, à pandemia, foi a data em que fizemos as últimas requisições. Então, a 10 de março de 2019, tínhamos 653 requisições e no dia 10 de março de 2020, 1.194 requisições. Ou seja, verificou-se de um ano letivo para o outro um aumento de 341 livros requisitados. Muito bem. Está mais que justificado que a Paula tinha que acudir, que devia vir acudir, Carla. No ano letivo passado, este é o ano letivo passado, a Paula ainda não fazia. Ok. Fazia mas parte já se via que precisa... No barco, sozinha, quer dizer, com a equipa da biblioteca, mas a única professora bibliotecária. E claro que estes números não se referem só a alunos do ensino secundário. Então vamos lá. Ensino secundário, a 10 de março de 2019, os alunos tinham requisitado 31 livros. E a 10 de março de 2020, 158 livros. Portanto, uma diferença de 127 livros, que nos parece bastante significativa, e porque terminou nesta altura com o confinamento, porque se continuássemos até ao final do ano letivo no ensino presencial, de certeza que este número iria aumentar bastante, e, portanto, objetivo alcançado, que nos deixa muito felizes e com vontade de continuar, de formar cada vez mais e melhores leitores. Muito bem. Paula, então em equipa ganhadora é sempre mais interessante participar. Tem partilhado desta responsabilidade com a Carla? Sim,
Sim, eu tenho colaborado sempre, mesmo enquanto elemento da equipa da biblioteca, e não enquanto professora bibliotecária, porque estou este ano pela primeira vez. Já colaborava, por exemplo, na aplicação dos questionários às turmas envolvidas. E, como disse há pouco, também partilhava com eles os vídeos que me eram encaminhados em contexto de sala de aula. Mas voltando também um bocadinho atrás, quando o Ricardo falava da motivação, eu acho que este projeto, ao mostrar os influencers, quer personalidades de Vizela, quer pares, tem também incentivado a uma maior criatividade. Ora, lendo, também alcançamos maiores níveis de criatividade e além da motivação de que já falámos. Muito bem. Do espírito Obrigado, Paulo. crítico, etc. Outras competências que poderíamos elencar aqui numa conversa ainda maior. Com certeza. Estes dados acabam por ser visíveis a nível das vossas pesquisas ou da percepção dos meios de comunicação locais, Fátima? Não percebi muito bem a tua pergunta, Ricardo. Esta evolução e estes dados são perceptíveis a nível da vossa percepção como meio de comunicação? Já percebi. Eu estava aqui a perceber os conteúdos que estavam a ser divulgados pelas professoras e estava a ficar muito contente, que eu de facto não conheço, mas já registrei, para dar conhecimento também aos outros, o impacto tão positivo no seio da comunidade estudantil, cá de Vizela, do projeto do Afasta ao Livro. Inclusive aquele vídeo que foi divulgado há pouco, desconhecia a sua existência e pronto, de facto não tinha conhecimento deste impacto. Relativamente à rádio, eu também gostava de dizer que nós reconhecemos desde o início que este é um projeto de valor. Não é um conteúdo de missão também, não é? Sim, não é um conteúdo para massas, mas eu costumo dizer que a rádio é entretenimento, é informação, mas também é formação. Portanto, é o contributo que nós damos e que temos sempre as portas abertas para este tipo de projetos. Inclusive, já em anos passados, acho que não estou em erro, em que, por exemplo, nas semanas dedicadas à leitura, nós fazemos em vez de ser a edição semanal do Afasta ao Livro, é uma edição diária e acho que podemos repetir esse tipo de experiências em dias da poesia, por exemplo, ou mesmo nestas semanas da leitura. Porque é missão, porque há bocado ouvi o professor Rui dizer que da dificuldade da criação da cultura de leitura. Eu acho efetivamente uma missão muito difícil. Eu tenho um filho, tenho 5 anos e já sinto essa dificuldade em casa, em que para que ele assuma o livro em prioridade no telemóvel. Portanto, eu reconheço muito a importância e o valor de projetos como este nas escolas, que nos vão ajudar até nas nossas famílias e com os nossos filhos, no sentido que eu reconheço a importância da leitura na questão da criatividade, como dizia há bocado a professora, em abrir-nos o mundo para outros horizontes. E a importância também destes projetos e destes professores, porque o meu gosto pelos livros, pela leitura, pela escrita, advém dos exemplos que eu tive. E um desses exemplos faz parte deste painel, que é a professora Elsa, foi minha professora de português, e ainda hoje me lembro das feiras do livro e da forma entusiasta com que elas organizava na Escola EB das Três de Vizela. E obrigada por isso. Outra situação, este projeto acaba por também ganhar mais visibilidade e tendo inclusive ganho uma distinção, um prémio. Podem-me dizer o que é que se tratou? Professor Rui. Ou professor Rui ou algum professor dos agrupamentos. Não, é o professor Rui. É o professor Rui. Pronto, a questão do reconhecimento do projeto surge depois de uma candidatura que é feita pelos dois agrupamentos a uma candidatura que tem como designação Ideias com Mérito. É uma candidatura da Rede de Bibliotecas Escolares
E o grande objetivo desta candidatura é a de valorizar projetos que surgem nas bibliotecas escolares e que possam vir a ser consideradas como um exemplo até para poder vir a ser replicado noutras situações. Anualmente, esta é uma candidatura anual e posso dizer que, em média, são contempladas entre 7 a 10 projetos a nível nacional. Portanto, o facto do projeto Fasta ao Livro ter sido contemplado é também por si só uma prova do seu valor e do seu interesse, não só para o contexto de Vizela, mas também para outros contextos, lá está, porque pode vir a ser, um exemplo, pode ser também um modelo para outros concelhos. Muito bem, sim, e de facto, sendo um modelo de boas práticas, ela acaba por ser bastante útil e obviamente uma descrição deste calibre acaba por ser motivo de orgulho também a nível de conselho, doutora Agostinho. Sim, vou tirar Podemos aqui ser uma boa prática. É uma boa prática, claro que é uma boa prática. E a nível concelhio, aliás, há 4 projetos a nível concelhio que nós temos implementados como base do Plano Municipal de Leitura. Um deles é, obviamente, o Fasta ao Livro, que é este que estamos a falar, mas em complemento deste temos também um que é o Livro na Mão Sem Pagar um Tostão. E porquê é que este projeto também é em complemento do Fasta ao Livro? Porque a ideia é as pessoas, ao verificarem que, por exemplo, há algum livro que querem ler, mas que a Biblioteca Municipal não dispõe no seu fundo documental, pudessem apresentar na biblioteca exatamente esse pedido. E existe realmente muitos pedidos na biblioteca referentes a este projeto, por exemplo, do Livro na Mão Sem Pagar um Tostão, porque são livros que já foram apresentados ou livros que as pessoas gostariam, obviamente, de ler, e isso faz com que a coleção se vá renovando também, com vista aos interesses dos leitores. Claro que isto também, agora temos o outro projeto que é o apoio à edição local, que tem um regulamento próprio, e finalmente o último projeto, que será apresentado também em breve, mas que até já estaria todo preparado, mas realmente esta situação do Covid veio atrasá-lo, que é a Biblioteca sobre Rodas, que realmente também é um projeto muito interessante, que no fundo é numa ótica descentralizadora, embora o nosso concelho não seja muito grande, só tem 24 km², mas o intuito é pegar na biblioteca e levá-la junto dos alunos, em vez de serem os alunos a virem à biblioteca, pegar na biblioteca sobre rodas e levá-la à escola para os alunos. Digo já, e posso já revelar, porque vai ser público e vai ser apresentada, já foi comprada uma carrinha. Essa carrinha é uma carrinha que vai às escolas levar os livros, por isso é que o projeto também se chama Biblioteca sobre Rodas. Acho que vai ser uma ideia também muito interessante e uma maneira um bocadinho digamos assim, de lembrar aqueles tempos onde a Gulbenkian fazia exatamente esta viagem nos sítios mais recônditos, onde os alunos não tinham sequer opção, não tinham livros perto de si, e a Gulbenkian fazia esta disseminação pelo país todo. Nós gostaríamos também que a biblioteca levasse os livros que estão dentro da biblioteca para fora, portanto que a biblioteca fosse um sítio aberto, fosse um sítio que não ficasse preso às 4 paredes. E com estes 4 projetos acho que será uma maneira, digamos, diferente, se calhar, de incentivar a leitura e de tentar que realmente que este gosto pela leitura nasça um bocadinho não só nos alunos, porque essa é parte dos agrupamentos que trabalham mais diretamente com eles. A Biblioteca Municipal terá essa incumbência também para os adultos e para todo um outro público que não faz parte das escolas e, portanto, acho que estes 4 projetos conjugados, direcionados a uma comunidade em geral, poderão, se calhar, trazer frutos, obviamente não com a rapidez que nós gostaríamos, não é?
mas acho que com o tempo, e como a professora Carla também já teve a oportunidade de dizer, e o professor João e mesmo a professora Elsa, o que interessa é realmente nós continuarmos a motivar os alunos e fazermos este pressing, este caminho, este cultivar, porque mais tarde nós vamos conseguir realmente colher as boas sementes que andamos aqui a plantar. Muito bem, muito bem. E esta, de facto, foi uma boa semente lançada pela primeira vez em 2018, quando começou o projeto a ser divulgado. Todos os livros que são sugeridos entram para o espólio da biblioteca, Márcia? E entram, claro. Nós queremos que a coleção da biblioteca reflita cada vez mais os interesses e as expectativas dos utilizadores, e por isso com o projeto Livro na Mão sem pagar a gestão, mas também com este projeto do Fasta ao Livro, a coleção vai cada vez mais refletindo o que nos é solicitado e quais são as expectativas que os nossos leitores têm da biblioteca. O efeito da publicação do vídeo reflete-se depois numa maior procura do livro em questão, recomendado? Na Biblioteca Municipal já tivemos essa experiência, nomeadamente até com um livro sugerido pela doutora Agostinha, e também por um livro sugerido, penso que foi logo o primeiro, pelo ator Diogo Lopes, que tivemos pessoas logo que foram pedir o livro porque viram o vídeo. Mas penso que isso que vai acontecendo nas bibliotecas escolares também, a Carla já nos deu informações nesse sentido, que na biblioteca de Enfias que isso que se fazia sentir, e o projeto Fasta ao Livro baseia-se precisamente nesse pressuposto, que é o de perceber até que ponto a influência dos nossos pares ou daqueles a quem admiramos vai motivar-nos para a leitura ou não. Muito bem. Ok. Carla, esta distinção, este ganhar o prémio, a distinção de boas práticas, os alunos tiveram conhecimento? Sim, claro que sim. Foi bastante divulgado e eu queria aqui salientar em relação aos livros, se são procurados ou não depois dos alunos terem acesso ao vídeo de promoção de leitura. No início, de facto, sentimos isso, com o vídeo do ator Diogo Lopes, na letra Hélder Silva, em que os alunos foram à biblioteca precisamente para procurar esses livros. O que é que aconteceu? Em 2019 ganhámos então o concurso Ideias com Mérito e recebemos uma verba de 1.000 euros, estou-me a referir ao agrupamento de fotografias, como é óbvio, para aquisição de fundo documental e livros para alunos do ensino secundário, não é? Portanto, porque o projeto previa precisamente esta faixa etária. Então, o que é que nós fizemos? Os alunos, no início, finais de setembro, acho eu, início de outubro, preencheram um questionário com os seus hábitos de leitura. E numa das questões pedia-lhes a sugestão de um livro que eles tivessem gostado muito de ler. Nem todos responderam, alguns fizeram referência a livros mais infantis e outros não referiram realmente livros que achamos interessante adquirir e, portanto, como nós tínhamos a verba até dezembro, conseguimos adquirir grande parte desses livros que eram da preferência dos alunos. Portanto, o que é que aconteceu? Houve uma maior procura também pelos alunos, não é? Foram à biblioteca depois requisitarem esses livros que conseguimos adquirir com esta verba. Portanto, é importante, nós conseguirmos ganhar estes projetos faz com que consigamos enriquecer o nosso fundo documental. Também temos outro projeto que posso referir, que é o projeto 10 Minutos a Ler, que também já é o segundo ano consecutivo que estamos a concretizar e que também recebemos mais uma verba e, portanto, isto é uma forma, através do Plano Nacional de Leitura ou da rede de escolares, de conseguirmos enriquecer o espólio da biblioteca. Muito bem, muito bem. Parabéns e obrigado, Carla. João e Elsa, a perspectiva diferente. A Elsa acaba por ter uma perspectiva do ensino, do terceiro ciclo, onde os leitores
são diferentes do ensino secundário e mesmo o tipo de leitura. Mas sente-se também alguns efeitos do Faz ao Livro na biblioteca da escola básica, doutora Elsa? Ora, eu acompanho o projeto, digamos que mais como observadora em relação ao secundário, não é? Mas como estamos dentro do projeto, estamos dentro da rede de bibliotecas escolares e também somos parceiros nas sugestões que são enviadas, nomeadamente para a Rádio Vizela, também tentamos sensibilizar, sobretudo as turmas de terceiro ciclo, para fazerem as suas sugestões, e têm-no feito. Eu queria referir em relação há bocado ao que a Fátima Anjos disse sobre, é verdade, este assunto não é um assunto de massas, e o programa, mas o programa é ouvido por N de pessoas que trabalham nas empresas, que eu sei que têm a Rádio Vizela ligada todo o dia. Então, de uma forma subtil, o livro é falado e chega aos ouvidos das pessoas, e acho que isso que é muito importante. É uma forma de nós fazermos, aliás, só através desses meios, da rádio, das redes sociais, falando dos livros, como a rede tem vindo a fazer, e muito bem, tem vindo a fazer esse esforço, só assim é que nós vamos conseguir chegar às massas. É cada vez mais difícil ler, nós próprios temos essa percepção. Se eu vos perguntar a vocês têm lido mais ultimamente? Todos nós ou somos muito disciplinados, e é isso que nós temos de conseguir fazer com os nossos alunos, discipliná-los em relação à leitura, dizer-lhes que é importante, sim, tudo bem, o telemóvel, as redes sociais, porque nós próprios, agora, se não nos disciplinarmos e não nos dispusermos, não criarmos um horário para ler, lemos cada vez menos. Eu tenho essa sensação e tenho quase a certeza que todas as pessoas o têm. Muito bem. Doutora, será necessário criar a rotina de leitura? Será isso o grande desafio? Sim, criar uma rotina de leitura, mas que não seja mais escola. Não sei se me faço entender. O ócio, o tal ócio, não é? Tem que ser prazerosa. Mais prazeroso. Porque de leituras de escola, os miúdos já fazem muitas e fazem cada vez mais, é verdade. Nunca se leu tanto como agora. Mas não será isso que, se calhar, de certa forma, acaba por afugentar um pouco possíveis leitores prazerosos da obrigação da leitura? Nós temos é de encontrar formas de... E já agora também falo de um outro projeto que este ano a Rede de Bibliotecas e o PNL também nos proporcionou, que é o Clube de Leitores, no nosso caso chama-se Rodapé, e está a funcionar muito também por uma rede social ali que o professor Juan sugeriu, o Yammer, até porque estamos em confinamento e não há outras formas de trocarmos impressões sobre o que se lê, e então há clubes de leitura criados em que se fala e em que se lê. De livros, fala-se e leem-se livros que não fazem parte das obras de leitura literária, nem nada do género. São livros realmente, a professora Carla há bocado já referiu, nós conseguimos comprar com a verba que o PNL forneceu, livros lúdicos, não dirigidos para a educação literária e que os miúdos realmente requisitam e leem com prazer. E depois conseguem falar sobre eles e fazer comentários, ou fisicamente, ou então através dos tais clubes digitais. Yammer. Ok. Não conhecia esta plataforma, Aníbal, João, mas a situação dos clubes de leitura já foi referida aqui numa sugestão também pelo escritor Hélder Magalhães e segundo as palavras dele, elas têm um alcance muito grande. Há alunos da escola secundária, eu tenho conhecimento de alguns alunos que já pertencem a esses clubes de leitura, Aníbal, João? Ora bem, sim, há já alguns, de facto, que vão alinhando um bocado por pressão dos professores e, digamos, de alguma maneira, o caminho vai-se percorrendo com essas parcerias que a biblioteca cria, nomeadamente, quando estava agora a pensar nisso, por isso, nós no nosso agrupamento temos o Centro Qualifica,
E é aí que eu até desenvolvo a minha parte letiva. E então, é também, por isso são os adultos que frequentam o Centro Qualifica que são impulsionados a desenvolver as leituras. Mas, Ricardo, eu gostava de dizer aqui uma coisa. Sim. Tens o microfone aberto. Pronto, sim, que é o seguinte. Olha, eu tenho que vos abrir o jogo, é que o impacto lá no nosso agrupamento não foi assim tanto. Não posso esconder isto. É certo que também houve a tempestade perfeita, digamos assim, porque coincidiu a escola entrar em obras e houve toda essa dinâmica de condicionamento das atividades, e tirar livros, arruma livros, e desmonta a biblioteca, e depois monta a biblioteca, e tudo isto ajuda a dispersar. E, de facto, ainda agora falava no grande desafio. E o grande desafio é, do meu ponto de vista, é que nós caímos muitas vezes, por isso a nossa aflição de que os miúdos leiam é tanta que caímos na tentação de criar a casa, começar a construir uma casa pelo telhado. Isto assim é muito difícil. O que é que eu quero dizer com isso? É que para eu conseguir ler e ler em profundidade, eu preciso de silêncio, não é? Eu preciso de estar sossegado, não há outra maneira. E quer dizer, e como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou convencer os miúdos de que o silêncio é preciso? Não é? Mas nem toda a gente gosta de ler em silêncio. Há pessoas que até gostam de música, e há alguns música bem alta para fazer leitura. Não há uma forma, obviamente que as bibliotecas são locais de silêncio, estamos de acordo, mas na sua privacidade há pessoas que têm até hábitos bastante fora do convencional. É isso mesmo, diz-me bem. Há pessoas, pois é, há pessoas para tudo, não é? Mas o principal, não tínhamos ilusões, é que principalmente no momento inicial de leitura, quando se chega à leitura, eu estou a falar nos miúdos e naqueles também já mais graúdos, que quer dizer, eles para pegar num livro têm que estar em silêncio neste sentido, não pode estar a ouvir outras coisas, não pode estar a ler e estar com o telemóvel em simultâneo, a responder às solicitações que o telemóvel sugere. E de facto, esse é o problema. E depois tem outra coisa, que é, associado ao silêncio, ao estar quieto, vem o preconceito, não é? O preconceito de que o estar quieto, estar em silêncio, isso é uma seca, isso não serve para nada, isso é perder tempo, não é? E por isso, é por aqui que tem que começar. Por isso, é combater o preconceito de que estar quieto e em silêncio pode ser muito prazeroso. E a partir dali o miúdo começa a ler, por estar em silêncio, por isso ele agarra-se à ideia de que estar em silêncio sabe bem, e começa a ler, e a leitura começa a fluir, e a certa altura o miúdo está envolvido na leitura e pronto, está o problema resolvido. E por isso, o que é que isto para concluir? O importante mesmo é construir a casa por baixo, não é? Por baixo, com os bons alicerces. E o bom alicerce é quebrar de uma vez por todas o preconceito de que o estar quieto e em silêncio que é uma seca. Que não é. E, Ricardo, eu posso demonstrar isto com os miúdos mais pequeninos, que todos dizem que aquilo são uns irrequietos e isso, e eu provo
que os miúdos, é a coisa que melhor lhes sabe é estar quietos em silêncio. Muito bem, lanço agora o tema. Que futuro para este projeto? O Faz-te ao Livro poderia contar com uma página inteira para desenvolver, no fundo é para dar um pouco mais de ânimo à edição no jornal. Vou responder com um desafio. Eu desafio que o professor Juan, ou o grupo de trabalho, ou em conjunto, a gente encontre um formato. Ele que me enviou uma proposta de como esta página pode ser ocupada. Porque imagino que a página não seria apenas para a sugestão da leitura. Apenas para fazer a sugestão da leitura. Penso que não é isso. Eu tinha esquematizado ao pensar na página inteira, era fazer uma exploração temática, realçar o autor da proposta, por isso quem é, o que é que ele faz, e depois e mesmo o enriquecimento da sugestão, não vir só apenas a sugestão, mas o autor da obra, a bibliografia do autor, outras obras. Para isso, sim, nesse sentido, teria que haver uma uniformização da forma como depois vocês trabalham a nível, eu sei que às vezes recebo as propostas do agrupamento de escolas de Vizela, de Enfias ou da Biblioteca Municipal. Portanto, para haver esse compromisso de utilização da página nesse formato, todas as semanas teríamos que receber a página ou os conteúdos para esse formato, porque eu admito que às vezes tem algumas dificuldades de inserção do conteúdo no jornal, porque às vezes recebo um texto que dá para uma meia página de jornal ou mais, e às vezes tenho dificuldade até na inserção da fotografia do autor da sugestão, e às vezes recebo um texto muito curto. Para haver uma uniformização também tem que haver isso mesmo quando recebo. Mas aceito a sugestão, não vejo problema nenhum, portanto, na ocupação da página, mas gostávamos de depois aqui de verem aqui de que forma é que ela seria ocupada, e ser ocupada todas as semanas, para que também houvesse esse hábito dos próprios leitores saberem que há uma página que é dedicada ao Faz-te ao Livro. Porque nós também gostávamos, eu percebi que há bocado havia aquele vídeo, penso produzido pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Enfias, que seria interessante nós podermos ter acesso. É apenas uma partilha, é fácil, uma partilha com o meu Facebook, Fátima Anjo, partilharem comigo, por exemplo, e eu poder partilhá-lo na página oficial da rádio. Até para que ele possa chegar a mais gente. Ou a Márcia, quando publica na página da biblioteca ou da Câmara Municipal, a linkar connosco e nós publicamos na nossa página, uma forma de chegarmos a mais gente. Porque nós já o fazemos na rádio, portanto, fazemos no jornal, se pudermos fazer nas nossas redes sociais, também era bom, penso, para o projeto e para nós, rádio também. O projeto, quando começou, nós tínhamos a percepção de que o universo aqui em Vizela é um universo muito pequeno, não é? E nós queríamos contar com influenciadores dos jovens. E quer dizer, a gente já está a fazer isto há algum tempo e chegas a um determinado ponto em que já não tens muita gente a quem recorrer para poder fazer a sua sugestão do livro. Eu penso que continuar com este projeto que tem a sua validade, porque introduz o livro e a leitura no cotidiano das pessoas, mas penso que um ponto de viragem podia ser também fazer isto com o primeiro ciclo. Todos sabemos que desde pequenino que se devem fomentar os hábitos de leitura, e nessas idades o exemplo e o fazer como o amigo faz tem muita preponderância. Portanto, penso que este projeto podia ter muito sucesso com o primeiro ciclo. Eu gostei da sugestão da Márcia, porque avaliar pela capacidade demonstrada pelos alunos que participaram no concurso municipal de leitura esta semana, que eu fui espreitando quando pude, acho que poderia ser uma boa solução. E que também funcionaria muito bem em rádio. Quando as crianças falam em rádio, os adultos pagam para ouvir. Sim, eu não vejo qualquer tipo de constrangimento em alargarmos o projeto aos outros ciclos, de maneira nenhuma. Acho realmente é que a forma como ele pode crescer também pode ser diferente. Por exemplo, havia, obviamente, já falámos sobre isto neste nosso encontro,
muitas das atividades que estavam previstas, porque a ideia não era nós ficarmos apenas com a lógica da sugestão de leitura e da partilha da sugestão de leitura. Portanto, a ideia, e eu volto a sublinhar, a ideia era realmente nós tentarmos instituir de alguma maneira uma cultura de leitura, e esta cultura de leitura passava por diferentes tipos de atividades, sendo que a sugestão de leitura associada ao projeto Fasta ao Livro seria apenas uma dessas mesmas atividades. Eu sei que no contexto do trabalho que fizemos, mas em termos até interno, escolar, houve formação que foi feita com os professores e surgiram ideias muitíssimo interessantes, projetos muitíssimo válidos, ou seja, que partiam do Fasta ao Livro, mas que levavam para outros caminhos, porque a ideia realmente aqui é a cultura de leitura. Inicialmente nós apostamos no ensino secundário, percebemos que de alguma maneira era o desafio maior, porque era a faixa etária a faixa etária onde efetivamente os hábitos de leitura se vão perdendo. Obviamente que eu também concordo com a Márcia, se isto também for algo que é incentivado desde o início, também será mais fácil. Também aqui só um sublinhado importante em relação a algumas coisas. O facto de existir aqui também um conjugar de esforços de diferentes entidades, as escolares, o Plano Nacional de Leitura, os projetos que são comuns e que são paralelos, como é o caso do 10 Minutos a Ler, como é o caso dos clubes de leitura nas escolas, só ajudam a que esta cultura de leitura cresça. Há pouco o Juan falava da questão de nós começarmos pelo telhado. Nós, de alguma maneira, temos que começar por algum lado, não é? E obviamente que o ideal é que esta lógica da fruição literária e do gosto pela leitura, sem mais nada, nós gostaríamos que ela surgisse, não é? Mas ela muitas das vezes não surge por si só. Ela tem de ser efetivamente incutida. Nós temos que ter modelos, nós temos que ter exemplos. O facto, e a Carla, nomeadamente a Carla e a Paula, provavelmente têm um conhecimento de causa melhor à questão, por exemplo, do 10 minutos a ler. Mas eu, daquilo que eu acompanhei noutros agrupamentos, noutros conselhos, toda a gente concorda com o facto de que a prática sistemática de leitura, portanto, o facto de existir diariamente um momento para ler, cria essa cultura. Pode ser abandonado, ou seja, nós não podemos ter um projeto a funcionar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Não, isto tem que ser algo que tem que ser assumido pelos agrupamentos e tem que ser continuado. Mas o certo é que há resultados e tanto a Carla como a Paula podem ser testemunhas desses resultados, neste contexto em particular. Outros projetos, no caso dos clubes de leitura, é outro caminho também igualmente válido. Não é? Portanto, e eu, não me querendo estender muito, dizer apenas que sim, ou seja, é possível nós termos o Fasta, alargá-lo a outros ciclos, criar diferentes dinâmicas também tendo em consideração as faixas etárias. Eu acho que se comprovou aqui, obviamente que nós temos um agrupamento que acaba por ser mais exemplificativo do outro, no caso do ensino secundário, mas também tem muito que ver com a forma como os próprios, e aqui também é muito importante, o próprio envolvimento dos professores. Os professores que acompanham os alunos, os professores de português, os diretores de turma, professores que são leitores independentemente da disciplina que lecionam, são a tal mola impulsionadora, os tais modelos de leitura que são essenciais para o sucesso de qualquer um destes projetos. Não é? E o caminho de sucesso faz muito por aqui. Faz-se na situação de esforços de diferentes parceiros, não é? Que são os parceiros que estão aqui reunidos hoje, no contexto específico de Vizela, mas faz depois com a necessidade realmente de termos um envolvimento global das outras figuras. Portanto, e só para dizer, acho que sim, alargar, promover a leitura, fazer leitores, desenvolver as práticas de leitura, acho que é isso que nos move a todos, é isso que nos une a todos. Nós na rádio, portanto, Fasta ao Livro constitui uma sugestão de leitura semanal, mas nós não lemos em rádio, não se lê em rádio, não há leitura.
E eu pensei na possibilidade, pensei agora isto tudo muito rápido, não é? Até pode não fazer sentido. Mas eu pensei que nós em rádio podíamos ter um momento de leitura. Um momento de 3, 4 minutos, não mais, que consistiria na sugestão de leitura. Eu lembro quando foi uma apresentação, precisamente desta prémio de ideia de mérito, no Agrupamento de Escolas de Enfias, na sua apresentação, a doutora Agostinha, eu perdoo-me que eu já não me lembro o livro, mas... As intermitências da morte. Iniciou a apresentação precisamente com isso, com a leitura de 1 ou 2 parágrafos do livro, não é? Que seria o apogeu, não é? Daquela obra, e eu percebi que toda a gente prendeu a atenção e funcionou muito bem, terá sido um dos momentos altos da apresentação. Isto em rádio poderia funcionar. Portanto, não quer dizer que seja qualquer pessoa a fazê-lo, porque nem qualquer pessoa tem esse dom, não é? Mas criar um momento em que se lê em rádio. Não estou a falar estou a falar de um momento em que se lê em rádio, em que as pessoas, em que se faz este silêncio, portanto, e se lê em rádio e isso possa funcionar como uma sugestão de leitura. É quase como um separador, não é, Fátima? Quase como um separador. 3, 4 minutos em que alguém lê, e esta é a nossa sugestão de leitura para esta semana. Este é o livro. Exatamente. Inclusive, isso a nível de sonoplastia pode-se trabalhar muito bem isso, não é? Obviamente que é uma excelente ideia e sim, é mais uma. É com os gestores da programação, mas eu sei que a equipa de trabalho valoriza sempre o que é bom. A questão que colocava à Carla Pedro e à Paula, estando a funcionar também o formato no agrupamento de escolas de Enfias e mais concretamente no ensino secundário, o facto de se abrir a malha para o primeiro ciclo pode-se tornar dissuasor ou pode-se tornar menos apelativo que o projeto Faz-te ao Livro secundário exclusivamente? Assim, Ricardo, este projeto foi pensado para o ensino secundário porque, de facto, verificávamos que o número de requisições vai decrescendo. Ou seja, no primeiro ciclo, os alunos requisitam todas as semanas livros, ou renovam a requisição se o livro for grande e ainda não tiveram tempo de ler. Portanto, não temos problema a nível de leitura, porque os alunos também há um incentivo por parte do professor titular de turma. Depois, no segundo ciclo, ainda há muita procura na biblioteca e ainda requisitam muito os livros, portanto, ainda bem está aquela paixão. Começamos a sentir um decréscimo no terceiro ciclo e piora muito no secundário. Portanto, como o nosso objetivo era conseguir que esses alunos requisitassem também livros e que lessem mais, não é? Aliás, nós aqui fazemos referência aos livros requisitados, mas sabemos que os alunos também têm livros em casa, que adquirem livros emprestados, portanto não se resume só aos livros e vão a outras bibliotecas, nomeadamente a Biblioteca Municipal. Portanto, acho que sim, que é interessante alargar a outros ciclos, mas, por exemplo, eu achava agora neste momento secundário e depois começar a terceiro e se calhar, porque é onde sentimos que os alunos começam a perder um pouco de vontade, entram ali na adolescência. E, porque portanto, se calhar o primeiro ciclo seria sucesso logo à partida. Sim, nós temos uma atividade que fazemos com os alunos, que é a roda de livros, e está prevista agora para ser dinamizada por mim nas salas de aula. Pronto, vamos ver se ainda conseguimos voltar agora em março ao ensino presencial ou no terceiro período realizar essa atividade, que consiste em cada aluno tem o seu livro preferido com ele, não é? Leva para a escola e faz-se uma roda, estão sentados e vão explicar aos restantes elementos da turma porque é que sugerem aquele livro, porque é que gostaram especialmente daquele livro. Portanto, apresentam os elementos textuais da capa, não é? O nome do autor, o ilustrador, e depois falam um bocadinho porque é que aquele livro foi realmente do seu agrado, e, portanto, e funciona já um bocado como círculos de leitores, não é? Eles já estão a sugerir aos colegas. Pronto, agora, fazer vídeos, gravar áudios, pronto, isso depois tem a ver com autorizações, não é? Como é óbvio. Sim, mas compreendo com a Fátima quando fala nesse encanto, logo à partida, de termos uma criança a fazer uma sugestão de um livro, não é? Isso... No início do projeto, logo no início, foi dito em 2017, uma das sugestões para o jornal Vizela e para a rádio
foi de uma aluna, Juliana, que esteve agora no concurso nacional de leitura, que estava no 4º ano, portanto, o 7º, o 4º, o 3º ano, e sugeriu a maior flor do mundo. Portanto, na altura, ainda começámos assim com algumas sugestões e depois direcionámos mais para o ensino secundário, portanto, a sugestão de obras para alunos do ensino secundário, mas chegamos a ter, e não é difícil, dos alunos do ciclo. Será possível segmentar este projeto, Rui? Dr. Rui? Sim, eu penso que se consegue, lá está. O Faz-te ao Livro e suas ramificações, não é? Sim. Pois seria um pouco por aí. Quando nós pensando em termos muito pragmáticos, em termos muito práticos, quando nós pegamos no projeto e o candidatamos, por exemplo, ao Ideias com Mérito, obviamente nós tínhamos que pensar num projeto que fosse, acima de tudo, execuível, e tinha de ser um projeto pensado num horizonte temporal específico, e é óbvio que nós tínhamos de ter um público-alvo já muito bem definido, e o próprio projeto, a própria base do projeto assentava na ideia dos alunos do ensino secundário. Isto não implica que nesta lógica das diferentes ramificações que ele pode assumir, e sob o título de Faz-te ao Livro, ele não possamos ter as sugestões de leitura, que depois serão partilhadas pela Vizela e podem ser e partilhadas também no jornal, que não possam ser feitas por outros intervenientes e por diferentes faixas etárias. Agora, nós tínhamos realmente um propósito, isto pensando obviamente na lógica do projeto enquanto candidatura Ideias com Mérito. Nós tínhamos um propósito muito específico, não é? E também o nosso objetivo também passava um bocadinho por tentar perceber o verdadeiro impacto do projeto. Nós tínhamos turmas definidas que nos iriam ajudar também depois em termos da aplicação de questionários, na própria monitorização do projeto, a perceber se realmente este tipo de iniciativa tinha uma validade real, tinha um impacto real. Mas vou dizer, não obstante, não vejo qualquer tipo de constrangimento em avançarmos para outros ciclos. Muito bem. Últimas considerações. Microfone aberto. Eu rapidamente, eu tenho muito carinho pelo projeto, tenho muito carinho pelas pessoas que dinamizam o projeto, e gostaria realmente que ele não ficasse circunscrito, e eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, não é? De alguma maneira o compromisso naquilo que seria a candidatura ao projeto de Ideias com Mérito apontava ali para um nível temporal de 2 anos letivos, e eu acredito que ele vai continuar para além desses 2 anos. Dar os parabéns efetivamente às pessoas que mais... Eu acho que toda a gente que aqui está a pensar que será um projeto para continuar por tempo indefinido. Sim. E graças às pessoas que estão aqui, graças a estes mesmos intervenientes, eu acho que será fácil que isso aconteça. Por isso também lhes queria dar os parabéns pelo bom trabalho que fazem e que eu sei que vão continuar a fazer. Pronto. A leitura terá que ter o projeto de continuidade, sempre. Certo. É essa a mensagem que tenho para deixar aqui. Muito bem, obrigado a todos pela vossa presença. Vamos continuar então a defender este projeto, a defender o Faz ao Livro e nesta batalha, nesta missão de continuarmos a promover a leitura com os jovens do Conselho. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, nós. Deus, boa noite. Boa noite.